Será que você está usando todo o seu potencial? Todos os dias eu encontro amigos me falando, e quem nunca teve amigos desse sentido também, nossa, preciso ter uma grande ideia. Essa grande ideia vai mudar a forma de eu agir, vou ser mais feliz, vou conseguir atingir meus objetivos, né? E a tecnologia veio à tona e todo mundo fala, nossa, agora com a tecnologia eu vou criar meu aplicativo, eu vou criar o meu software, eu vou criar o meu hardware. E todos os dias você é bombardeado com essas informações. Se você não usar o digital, ou se você não usar a tecnologia, sua empresa vai morrer. Você precisa usar essa tecnologia. Isso tudo é muito bom, realmente gera resultados impressionantes. Mas será que só são esses fatores extrínsecos que são elementos importantes para o sucesso do seu negócio, ou de qualquer coisa que você queira atingir? Será que são somente esses fatores extrínsecos como meritocracia, ganhar mais, premiações que fazem a gente atingirem os maiores patamares? Nesse ponto, é muito interessante uma reflexão, às vezes a gente voltar e pensar. Simon Sinek coloca uma frase que eu gosto bastante. Ele coloca que as empresas, elas são formadas por seres humanos. Os seus clientes são humanos, os seus colaboradores são humanos, seus clientes são humanos. E ele coloca, sintetizando tudo isso, que se você quer entender negócios, se você quer atingir o resultado, você precisa entender pessoas. E você precisa parar para entender como essas pessoas pensam, como essas pessoas agem e por que elas agem. Nesse ponto, a emoção do ser humano gerando resultados em negócios, gerando resultados em empreendimentos como um todo, vem sendo estudado já há algum tempo. Sandel ficou super famoso com o livro Justiça, com seus dilemas que não são dele, já vinham antes, mas usou muito e popularizou-os nas suas aulas em Harvard, mostrando vários dilemas que mostram que a emoção norteia as decisões do ser humano. No Brasil a gente tem neurocientistas impressionantes. Pedro Calabresa é um deles, que ele coloca alguns exemplos bem legais de mostrarem como todas as nossas decisões estão enraizadas e os grandes líderes entendem que as pessoas tomam decisões, agem de acordo com emoções. Ele coloca um exemplo contrapondo que a gente colocou no começo da nossa conversa, né, da inteligência individual, de que vai ser a grande ideia que vai mudar, de que vai ser a grande ideia que vai revolucionar. Ele faz uma brincadeira falando, poxa, será que foi a inteligência individual que nos trouxe até aqui? Se eu pegasse o Albert Einstein e colocasse lá nas savanas africanas, acho que você poderia dar qualquer livro para ele, todos os livros do mundo para ele, que ele não sobreviveria. E enfatiza a grande importância da inteligência colaborativa. É a colaboração entre as pessoas, é a união entre as pessoas que gera grandes feitos, grandes empreendimentos. É super importante esses elementos intrínsecos quando você quer fazer grandes feitos, atingir grandes resultados. É aquela questão da empatia que a gente sempre fala, mas às vezes não coloca em prática. A empatia nada mais é do que você entender o outro, parar para olhar para o outro e ter respeito. Porque você não viver o que o outro vive, porque você não teve aquele contexto de vida, você não está ligado no cérebro da outra pessoa, mas é respeitar e entender as diferenças. Isso tem um peso muito grande. A confiança move a economia. A confiança une as pessoas. É o propósito, é o mostrar que existe algo maior que eu, que você, que todos os outros, e que unidos essas pessoas podem atingir objetivos grandes, podem transformar. É aquela coisa de inspirar para gerar ação. É aquela coisa de motivar as pessoas e unir as pessoas para poder atingir os feitos que a gente pretende. Isso é muito forte na economia, né? Se trazem dados e várias informações mostrando que os países que têm grande desempenho econômico são os países em que as pessoas confiam mais umas nas outras. Mas isso também traz engajamento para seu time interno, para que você consiga chegar em resultados cada vez maiores. E aqui na América do Sul a gente fala, né, nos países subdesenvolvidos em geral, a gente coloca muito isso, como o fator confiança lá fora é importante para o desenvolvimento econômico, mas aqui esse papel ainda pode ser maior. A gente tem uma sociedade muito desigual, muito dividida, em que essa confiança está cada vez mais distanciando e tornando os mercados menores. Você produz um produto, empreende para um número limitado de pessoas.
E você co-criar, colocando essas pessoas juntas, unidas, participando e criando o modelo juntas, gerando uma relação de confiança, pode fazer com que você atinja um número bem maior de pessoas. É aquele efeito comunidade que muitos livros de tecnologia colocam e que hoje é muito bem colocado. Nada melhor do que co-criar, criar confiança e gerar esses elementos intrínsecos para esse poderoso resultado. É muito interessante quando a gente fala em países em desenvolvimento e olhar um mercado cada vez maior, né? A gente olha que a tecnologia pode atingir muitas pessoas, mas quantas pessoas usam a tecnologia com essa intensidade? Será que a tecnologia tem relação de confiança com todas as classes sociais brasileiras? Ou será que é o co-criar, o participar junto que vai poder te chegar num caminho muito maior? Isso se coloca para Halad, eu trazendo aqui também outros ensinamentos, para Halad, Stuart Hurt, até o Yunus não usa tanto lucro, eu acho que o lucro pode transformar, né? Não precisa tirar o elemento do lucro, mas para Halad coloca que a confiança é um pré-requisito nesses países. Empresas de varejo tinham sucessos no Brasil, no México e na Índia, exatamente co-criando com áreas e com classes sociais diferentes para produtos mais completos, mais diversos e que as pessoas participam e confiam naquilo. O poder da tecnologia, eu acho que vocês já estão acostumados com diversas histórias por aí, diversos vídeos contando sobre isso. Todas essas coisas da transformação digital, da aproximação das pessoas pela tecnologia, vocês estão habituados a olhar. Então agora, a minha reflexão é esse poder do olhar para o ser humano. Esse é o poder da diversidade, esse poder da empatia, que é o entender e respeitar o próximo, o poder da cocriação, porque a colaboração, a inteligência colaborativa tem uma potência também muito forte. Então, usar esses elementos pode te ajudar a atingir resultados incríveis. Agora aqui, para ilustrar e mostrar para vocês que é possível, eu gostaria de contar uma história, que é a história de Paraisópolis se unindo e o morador como protagonista da própria transformação, atingindo resultados incríveis para combater a pandemia do Covid-19. O principal problema que as favelas estão enfrentando nesse momento no combate ao coronavírus é a falta de uma política pública específica. As favelas cresceram de forma desordenada, sem acesso à infraestrutura básica, como acesso à água, por exemplo. Durante a pandemia, esses problemas são agravados e impedem que a população possa cumprir a quarentena com as recomendações que são indicadas pelos órgãos de saúde. Diante disso, a comunidade em conjunto e em parceria com pessoas físicas e jurídicas decidiram se unir e criar 10 iniciativas para criar uma grande rede de solidariedade e apoiar a população carente a combater o coronavírus nas favelas brasileiras. Elas foram uma resposta para resolver cada um dos problemas encontrados nas periferias. Foram ações positivas para solucionar cada um dos problemas. Então, a primeira coisa que decidimos a fazer foi a organização da comunidade através dos presidentes de rua. A cada 50 casas, temos 2 moradores voluntários, um presidente e o vice-presidente de rua, que cuidam das nossas famílias. É muito importante essa ação deles, porque eles são importantíssimos para poderem conscientizar a população a ficar em casa e também para realizar a última milha da entrega de todos os bens recebidos por doações. Então eles garantem uma entrega porta a porta das cestas básicas, das marmitas e dos produtos de limpeza, evitando aglomeração e seguindo todas as recomendações de isolamento e de higiene nesse momento de pandemia. São eles também os responsáveis por acionar as ambulâncias caso encontrem nessa área monitorada alguém que possivelmente está com coronavírus ou está passando por algum problema de saúde. Exatamente porque nessas áreas urbanas muitas vezes o SAMU não chega e sabíamos que um atendimento rápido poderia salvar milhares de vidas, contratamos ambulâncias privadas que ficam à disposição da comunidade 24 horas por dia. Essa ambulância fica 24 horas por dia atendendo o chamado desses presidentes de rua, que gerenciam e monitoram as micro-regiões pela qual eles são responsáveis. Também decidimos criar e capacitar grupos de socorristas com moradores locais, para que eles possam fazer um pré-atendimento, prestar um primeiro socorro caso seja necessário e facilitar a chegada dessas ambulâncias, potencializando essa ação do socorro médico contratado. Uma outra iniciativa super importante e que complementa isso tudo é a criação de casas de acolhimento, que podem abrigar até 520 pessoas.
elas funcionam em escolas estaduais. E para isso foram feitas reformas que ficarão como legado para os estudantes dessas regiões. Essas escolas recebem pessoas que testaram positivo para o Covid, garantindo um isolamento e uma não contaminação de outros moradores e garantindo que essas pessoas em que são afetadas pela doença de forma leve recebam todo o amparo necessário, com 6 alimentações diárias, área de recreação com Wi-Fi, área de jogos e consigam se recuperar da melhor forma possível. Ainda para evitar a proliferação das doenças, criamos uma iniciativa para a confecção de máscaras, por meio de um projeto denominado Costurando os Sonhos do Brasil. Através de um home office das costureiras, um home office específico e possível de ser executado dentro das favelas do Brasil, as costureiras levaram as máquinas para suas casas e estão se propondo a costurar mais de 1 milhão de máscaras que serão distribuídas gratuitamente nas favelas. Em complemento a isso, uma outra iniciativa foi criada para absorver os informais que foram os mais atingidos economicamente e ficaram desempregados. Para isso foi criado um outro programa chamado Adote uma Diarista, onde até agora cerca de 1.032 diaristas foram adotados e recebem cestas básicas e kits de higiene. E 150 delas já estão recebendo um vale-auxílio no valor de R$300, que elas receberão durante esses 3 meses para ajudar a superar esse momento de crise. Agora, visando mitigar e diminuir esse problema do desemprego, estamos criando iniciativas e buscando fortalecer o comércio local, para que a economia regional continue forte. Para isso, estamos estimulando as pessoas que estão doando a comprar diretamente no nosso comércio, no comércio das favelas, e também estamos estimulando os moradores continuarem a comprar localmente em vez de comprar em grandes redes do varejo. E através disso, já fizemos uma distribuição de mais de 55 mil marmitas. Distribuímos mais de 18 mil cestas básicas, todas compradas no comércio regional. Outra iniciativa super importante está ligada ao fortalecimento da imunidade da população. E nesse ponto é realizado por um grande empreendedor local, que é o projeto de impacto social Mãos de Maria, que está produzindo quase 10 mil marmitas diariamente, onde boa parte dessas marmitas são compradas nos restaurantes locais e distribuídas de forma gratuita para toda a comunidade. Com isso, criamos uma grande rede de solidariedade e o morador participa disso, sendo o agente da própria transformação. E tudo isso está atrelado ao G10, que é um grupo de líderes comunitários das 10 maiores favelas do Brasil e empreendedores de impacto social que em 2018 e 2019 sonhavam em prosperar, empreender e que faturaram nesses últimos 2 anos somados 14 bilhões de reais, 7 milhões a cada ano. Ou seja, o G10 propõe apresentar a favela como uma potência, propõe desenvolver a economia dessas áreas urbanas. As favelas elas podem empreender, podem gerar empregos e podem alcançar transformação econômica e logo transformação social. Para vocês terem uma ideia, se juntarmos todas as favelas, segundo o Outdoor Social, no ano passado as favelas faturaram 120 bilhões de reais. É um mercado muito grande e que ainda tem espaço para um crescimento gigantesco e pode ser ainda muito explorado. Ou seja, é possível empreender, é possível prosperar e ajudar a favela a se transformar. E por isso que o G10 busca inspirar as pessoas a partir disso e ter um propósito maior do que somente realidades individuais. Nós percebemos que o papel do G10 durante a pandemia era muito importante. Foi exatamente usando essa colaboração, essa inteligência colaborativa, olhar para o ser humano. Primeiro, para ajudar a salvar a economia local e segundo, para dar assistência à população que mais precisa. É muito bom ver que isso tudo deu certo porque foram os moradores, os líderes que estão atuando há muitos anos nesse território, que co-criaram e participaram da modelagem dessa solução. E isso está acontecendo nesse momento. E diante disso eu te pergunto, ao invés de só esperar uma grande ideia, como seria se você parasse para olhar para o lado, entendesse melhor as pessoas, usasse a união, passasse a criar uma grande rede de colaboração para poder transformar?